Convidamos a senhora Liciane Ribeiro, da Ribeiro Solar, para a sua apresentação. Oi, gente, tudo bom? Liciane Ribeiro, da Ribeiro Solar, e eu estou aqui hoje para falar no Fórum MUF, fórum que eu já participei aqui em Curitiba. E presencialmente, esse ano estamos em uma forma diferente, mas também válido e bastante enriquecedor a gente poder compartilhar a experiência. Eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o ponto de vista comercial, né, e sobre a minha experiência como usuária de carro elétrico. Então, eu preparei uma apresentação para vocês, na qual a gente vai apresentar um pouquinho de tudo. Então, eu agradeço imensamente a oportunidade, o tempo de vocês em nos assistir. Estou aqui na empresa, né, em um dia normal de trabalho, e a gente continua aqui trabalhando e se esforçando ao máximo para atender os nossos clientes da melhor maneira possível, tá bom? Então, eu vou começar a apresentação falando um pouquinho sobre carros elétricos. Então, voltando aqui, eu sou Liciane Ribeiro, sou arquiteta, né? Como entrei nesse mercado em 2015, sou graduada já há bastante tempo, tive uma escritório de arquitetura, e eu acho que a conexão com o fotovoltaico está exatamente em acreditar no viés da sustentabilidade, né? Eu, como pessoa, acredito de verdade que a gente tem trabalhado num setor muito próspero e o carro elétrico só complementa aí o nosso resultado. Atualmente, eu ocupo um cargo de representante aqui no Paraná, da Solar, e sou responsável por todas as ações aqui dentro do Estado, na esfera municipal, estadual, ações de educação, enfim, já trabalhei como conselheira da BGD no Paraná também, e agora estou desenvolvendo esse papel aí pela Absolar. Eu sou, então, integrante do time da Ribeiro Solar. A gente é uma empresa familiar de 45 anos e que desde 2015 começou nesse segmento. Atuamos na distribuição, hoje com diversas marcas de módulos e inversores, mas as duas bandeiras carro-chefe são Canadian e Longines módulos, e os inversores são Sungrow, SolarEdge, Fronius, ABB, Canadian e Goodyear, formando o nosso mix. Então, a gente atende todos os tipos de público e hoje, em específico, com o tema de carro elétrico, a gente tem um produto bastante interessante dentro do mix. Então, a Ribeiro, em todos os seus 46 anos, esse ano de história, né? Mas a gente está muito orgulhoso dessa marca, porque, afinal de contas, ter empresário no Brasil há 45 anos não é para qualquer um, né? Como esse meu cargo aqui na Absolar é para desenvolver o Paraná em si, então eu quero trazer um pouquinho de destaque do o quanto o nosso setor tem crescido, né? O Paraná ocupa a 4ª posição no ranking e o meu papel é, de fato, a gente desenvolver mais a tecnologia aqui, trazer incentivos. E ali no canto superior vocês conseguem ver o crescimento que deu aqui no estado após a adesão do CONFAZ, né? Então, o solar é uma fonte que vai crescer muito, a gente estima aí até uma porcentagem muito grande, de 40% na matriz energética até 2050. Então, nós temos muito a trabalhar e muito a crescer, e acredito muito no nosso setor. A Ribeiro, então, no seu mix, como eu falei, a gente trabalha com módulos, estrutura, a gente nosso foco é distribuição, né, de equipamentos da energia solar fotovoltaica e, em específico, os carregadores de carro elétrico. Eu entendo que o Carport é uma solução que a gente vai otimizar muitas coisas, né, porque a gente pode desenvolver ações municipais em que essas estruturas, não sendo permeáveis, elas não ocupem como uma área permeável do solo, né? Então, a gente tem os coeficientes das legislações municipais. Então, o Carport, além de conciliar o carro elétrico, ele também é vaga de estacionamento convencional e ele pode
ser um destaque, seja com o mobiliário urbano, em estações, rodoviárias, terminais urbanos. Então, eu acho o carport realmente uma coisa que une aquilo que eu faço hoje, né? Que é o fotovoltaico, com o meu viés de arquitetura. Então, eu quero trazer algumas ideias aí de carport, exatamente para os arquitetos e engenheiros que estão nos ouvindo, por o desafio a gente fazer as nossas estações de carregamento e essa eletrificação urbana que a gente está buscando, o carport ser um elemento de destaque e vir a somar. Então, aí são duas ideias, um com módulo com transparência, outro módulo convencional com frame, no qual a gente consegue criar um microcosmos ali embaixo, com uma temperatura um pouco menor, aproveitando a absorção dos nossos módulos fotovoltaicos. Então, ele pode ser mesclado com vários tipos de estrutura e ter várias ideias de design. Eu acho realmente um tema que nos desafia como arquitetos, e engenheiros civis, engenheiros mecânicos, exatamente pela questão de inclinação, vedação ou não vedação, né? Mas eu acho muito bacana. Esse módulo com transparência nós temos aqui na Ribeiro para venda. Eu acho um produto bastante interessante, que a gente pode usar em pergolado, em acessos, enfim. Então, eu consigo criar a sombra necessária para o carro, ter energia suficiente para injetar diretamente na minha estação de carregamento, na residência, e pode sim se tornar um elemento de destaque. Aqui na Ribeiro, a gente está comercializando o inversor solar com carregador de carro elétrico. Esse produto é da SolarEdge, a gente já tem instalado desde fevereiro, foi o primeiro inversor instalado no Brasil, e eu, falando um pouquinho da minha experiência com o meu carro elétrico que eu adquiri em 2016, ele teve uma performance, um resultado melhor do que eu tinha com o carregador convencional. Por que isso? Porque eu recebo ali, nós temos um carport na empresa, né? Eu recebo energia em CC dentro do inversor, e ele já joga diretamente no carregador em CA. Então, eu diminuo as perdas, né? Eu não tenho que jogar para o quadro elétrico, CA, e voltar a injetar no carro. Ele não é um carregamento em corrente contínua, ele é um carregamento em corrente alternada, porém, eu já alimento direto no mesmo equipamento. Se vocês veem na parte inferior ali, ele tem a parte do carregador. Ele tem esse suporte para fixação na parede, para vir já o cabo a gente injetar diretamente no veículo. A performance da carga melhorou, então aumentou o número de quilômetros disponíveis para a gente ali no resultado que aparece na minha tela, né? E esse inversor que eu tenho ali, ele no 9,2 kW, e o carregador, então, automaticamente é o mesmo 9,2. Eu tenho muita tecnologia incorporada, tenho muita automação e controle nesse sistema. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho das telas que a gente vai ter. Então, ele está totalmente integrado na plataforma de monitoramento da SolarEdge. A gente consegue verificar todo o status de carregamento, definir programações, né? Então, a gente tem essa função de uso inteligente da tarifa. Isso não é hoje uma realidade para os sistemas residenciais, mas é para a indústria, né? A gente tem a tarifa diferente, em horários diferentes, então eu consigo programar para que o carro não carregue nessas áreas, e consigo ver exatamente quanto eu produzi, quanto eu injetei em função do Smart Meter da SolarEdge, e ver todos esses dados do carregamento. Eu consigo selecionar via app, né, e visualizar o tempo de recarga. Como eu consigo também inserir o valor da minha tarifa, eu tenho um relatório de despesa. Aqui são os dados de geração do nosso sistema. Então, na primeira tela, como vocês veem, tem as informações ali do nosso sistema, e aparece o carrinho verdinho. Ali não está gravado, mas nesse pedacinho aqui do carro, nessa primeira tela, a gente consegue ver quanto que ele está injetando naquele momento, né? Então, nesse momento já tinha sido injetado 6,72 kW. Ele fica piscando em verde, sobe, desce em verde, tá? Aqui na segunda tela, quando eu clico em cima do carrinho, eu chego nessa tela aqui,
que é a tela em que eu posso acionar e desacionar remotamente. Então, nesse on-off aqui, eu consigo ligar e desligar o carro. Quando eu clico novamente nessa tela, eu venho para essa tela central, em que eu tenho como fazer novamente stop charging, né? E fazer todas as programações. Então, ali o dia, que hora é, quantos de energia eu adicionei, quantos quilômetros isso equivale, e aqui informações adicionais. Então, quando eu conecto aqui, clico aqui, eu sei qual carro eu tenho. Eu poderia ter mais de um carro e ter vários no mesmo carregador. Schedule, então, ou seja, programo de que horas a horas eu quero carregar. Aqui, como nós estamos em Curitiba, nosso pico de produção é entre 10 e 2. Então, eu ponho programado, como esse carport está na empresa, para ele começar a partir das 11, porque eu tenho certeza que o sistema vai estar produzindo, né? Porque a gente vai estar no ponto máximo ali. E eu ponho às 17, mas, enfim, ele já consegue carregar antes disso. O Solar Charging, ele é uma função em que eu consigo programar e dizer assim, toda a energia que eu não quero injetar na rede vá para o carro. Qual que eu vejo o grande desafio e a coisa mais bacana disso? As baterias dos carros estão aumentando muito. O meu era 22 kW, o novo já é 45 kW. Quando a gente vai falando de uma residência, 45 kW só abastece nossa casa toda. Então, nós teríamos como usar a bateria do carro se algum dia a gente conseguir automatizar isso, liberar a legislação para que a gente possa pegar direto do carro nossa energia. Então, o nosso banco de baterias seria exatamente nesse horário, né? Então, eu jogo para a bateria do carro, ao invés de jogar na rede, o que é o meu excedente. Com baterias de 45, 50K, eu não preciso deixar o meu carro carregando, né? Eu posso deixar ele totalmente desligado e vou administrando isso. Vamos deixar só para quando tiver excesso de rede. Então, eu deixo desligado o schedule, ele não se conecta e eu só pego o excedente. Automaticamente, eu não precisei mais da minha bateria de lítio, eu usei o carro como a minha bateria. Quando a gente tiver legislação em que eu possa pegar essa energia do carro e injetar na minha casa, isso vai ser bastante interessante. Outra coisa que eu acho muito diferencial nesse produto, por já estar tudo na nossa tela do celular, é esse Charging History. Então, a gente tem ali a função, nessa terceira tela que aparece aqui, o quanto eu usei no ano. Então, ali, mês 2, como eu falei que foi início do sistema, 3, 4, 5, então, em quilômetros e o total de quilowatts, tá? Então, aqui eu consigo ver quantos quilômetros, mas também consigo ver em quilowatts, tá? Qual que é a energia que eu estou usando. Ali em cima eu tenho essas duas funções. E eu posso ver no ano, no mês e na semana. E esse histórico fica para sempre. Então, eu consigo aliar tudo aquilo que a gente tinha no fotovoltaico para dentro do carro elétrico. Esse excedente que é o que a gente estava falando lá, né? E estou com a produção, por exemplo, nesse gráfico aqui, e esse excedente de energia eu jogo para o carro, para a bateria. Isso é o nosso goal, eu acho que na questão da eficiência energética, é a gente poder ficar aí autossuficiente mesmo, conectado ao sistema usual, né? O on-grid. Então, a gente consegue usar o excedente ao invés de devolver para a concessionária, fico para dentro do meu carro. Agora, falando um pouquinho, vendendo peixes de carro elétrico, né? Porque eu acho que o que mais vale é essa experiência de já estar com o carro agora, esse ano, fazendo 4 anos. Hoje, meu carro, ele usa 15 kW a cada 100 km. A gente tem um sistema de autossuficiência aqui, né? Ribeira já é um sistema net zero, ou seja, eu já sou zero metering, tudo que eu preciso de energia eu já produzo, né? Então, eu sou praticamente autônoma na questão da minha mobilidade, não preciso mais depender de combustível fóssil. A parte que mais me agrada, e por isso ali o nosso planetinha com fone de ouvido, é essa questão do conforto, da ausência de ruído. Eu, sinceramente,
como arquiteta, acho conforto ambiental uma coisa muito pouco falada no Brasil, mas você não ter barulho é a melhor coisa do mundo. Se a gente tiver os ônibus elétricos, isso já vai reduzir muito. Se a gente tiver caminhões elétricos, vai reduzir muito a questão não só de poluentes, mas como ruído, né? A questão da concentração das gerações futuras, eu me sinto super orgulhosa, minhas filhas ficam felizes de dizer na escola que a mãe dela tem um carro elétrico. Então, os nossos filhos já têm essa pegada e eu acho que a gente tem que dar esse foco. O retorno do investimento, porque, afinal de contas, é um carro que valoriza muito menos que a média. Isso pode mudar no futuro, mas nesse momento é assim. Questão de baixa revisão, né? No meu caso, não muito, porque eu estou falando de um BMW, e no Brasil ter um BMW não é barato, mas você não tem um motor a combustão. Então, as suas revisões são mais simples. É ar-condicionado, é freio, é suspensão, né? Você não tem a revisão de motor a combustão, óleo, trocas de óleo, enfim. Preservação do meio ambiente, né? Obviamente, pela questão da emissão de gases. Um mundo mais saudável, no meu entendimento. Eu acho que a gente tem um ambiente mais agradável, mais saudável, reflete principalmente na nossa saúde. E a partir desse ano, graças ao meu bom Deus, porque eu paguei IPVA há algum tempo, eu não paguei IPVA. Então, eu acho que isso é uma realidade que vai se... não sei se já é em todos os estados do Brasil, mas é uma coisa que vale muito a pena. O nosso governador aqui no estado, pelo fato de a gente ter 2 montadoras aqui, ele também já proporcionou a isenção, e não só do IPVA, como também mais benefícios, como o ICMS não é cobrado aqui. O IPI também já existe uma regra para não ter IPI sobre o carro elétrico, automaticamente você estimula o consumo, eliminando alguns impostos bastante pesados, né? Vamos falar de 15% de IPI, enfim. Outro assunto que eu quero abordar, não vou me estender demais para a gente não se ultrapassar no tempo, falando um pouquinho da visão do arquiteto, existem alguns desafios e atenções na hora de projetar essas vagas de estacionamento. Como vocês viram, tem o cabo, tem a conexão, então a gente precisa se atentar à questão de giro, de estacionar, as proteções extras, né? A gente tem um equipamento a mais, isso vai gerar mais demanda de energia, mas também mais essa questão de disjuntor DTS. Existem também a questão das vagas verdes, né, fazer uma vaga verde, ou ter nas vagas de condomínios residenciais ou comerciais, essa questão de condomínio vertical e condomínio horizontal, o entender como é que vai ser esse carregamento, porque a cobrança não pode vir na conta do condomínio, porque o condomínio tem que controlar esse consumo para direcionar ao usuário. Então, esses carregadores com mais inteligências, como esse que a gente apresentou, você vai conseguir identificar o usuário, saber a potência e remeter isso para ele. Mas o cenário ideal seria que a gente tivesse um medidor escravo ali em cada vaga, quando a gente tiver uma realidade de um número maior de usuários, para que o consumo desse cara vá direto para a unidade dele e não na conta do condomínio, até por uma questão de demanda da entrada de energia, que a gente precisa dessa inteligência da automação, porque não dá para todo mundo chegar às 6 horas da tarde e ligar seu carro na tomada, né? Então, esse seria o nosso raciocínio. Então, essa questão do carregamento elétrico, ele tem tudo a ver com a automação, com a legislação de cobrança de condomínio e com a forma que a gente vai começar a interagir. Nós não vamos mais carregar o nosso carro no posto, e sim dentro de casa. Eu vou só dar um breve relato aí, falando um pouquinho do que eu gosto muito, né? Que é a gente trazer ideias diferentes para a arquitetura. Então, vamos sair do fotovoltaico usual. A Ribeiro hoje tem módulos LED e tem módulos com transparência. E aqui vão algumas ideias para vocês de como a gente pode aplicar módulos fotovoltaicos interagindo com a fachada. A gente tem uma arquitetura fotovoltaica realmente trazendo sustentabilidade para a tela. Módulos coloridos e brises, coberturas. Então, com isso, esse é um projeto que a Ribeiro participou aqui no Brasil, em Salvador, da Azulari, e que é um prédio totalmente sustentável. A gente também tem esses produtos para end users, né? Que seria mochilas e guarda-sóis.
E eu termino aqui agradecendo a todos, deixando meu contato à disposição. E aos arquitetos, eu lanço o desafio, gente, vamos projetar diferente, vamos pensar diferente e vamos fazer uma arquitetura fotovoltaica no Brasil, por favor. Né? E a Ribeiro continua à disposição para que vocês precisarem de orientação e de ajuda. Fiquem com Deus, Deus abençoe. Um resto de ano iluminado para todos. Agradecemos a senhora Liciane Ribeiro, da Ribeiro Solar, por sua apresentação.